Desafios da presidência e retomada do emprego são assuntos da conversa com o economista, consultor e pesquisador Jorge Jatobá. Professor titular aposentado da Universidade Federal de Pernambuco, ele fez mestrado e doutorado em economia nos Estados Unidos. Também nos Estados Unidos, foi pesquisador visitante em Yale e professor visitante da Universidade de Brown. Jatobá integrou ainda o Ministério do Trabalho e foi secretário da Fazenda de Pernambuco. A melhor política de emprego é fazer a economia crescer de forma sustentável, afirma. Jorge Jatobá está no 20 Minutos com o cientista político Antônio Lavareda. Jorge Jatobá, o Brasil vai atingir no próximo ano, segundo praticamente todos os analistas, 139 bilhões de reais de déficit fiscal. Todos os candidatos, ou pelo menos a maioria deles, candidatos presidenciais, se comprometeram a reduzir ou eliminar esse déficit. E os prazos diferem. O que é que um presidente não poderá abrir mão? O que é que não poderá ser cortado, né, no ano que vem e que hoje contribui eventualmente para esse déficit? Esse déficit, na verdade, está previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo ano. Este ano, a previsão é de 159 bilhões. Então, é um caso inusitado você ter um déficit previsto no orçamento. Mas esse déficit tem muitas fontes, muitas causas, mas a principal delas é o déficit da Previdência. Você tem um déficit do regime geral da Previdência Social, chamado regime do INSS, da ordem prevista para este ano, da ordem de 192 bilhões de reais, portanto, superior ao déficit primário previsto no orçamento. Então, o presidente vai ter que se defrontar com a necessidade de não equacionar da noite para o dia, porque não é equacionável no curto prazo, mas terá que tomar uma série de providências que devem sinalizar que, ao longo do tempo, essa situação vai ser revertida, ou pelo menos estabilizada. E o que é que a gente quer dizer com estabilização? Quando você tem um déficit fiscal primário alto, você não consegue nem poupar dinheiro para pagar os juros. Então, isso significa que o estoque da dívida, que hoje está em torno de 4 trilhões de... Conjunto da dívida. O conjunto da dívida, que a gente chama o conjunto da dívida, está em torno de 4 trilhões. União, Estados e Municípios aí. A União, Estados e Municípios Estatais, né? Ele está em torno de 4 trilhões, ele representa em torno de 76,7% do PIB. Quase 80%, na direção dos 80%. Exatamente. Então, se nada for feito, essa trajetória, esse percentual vai se elevando ao longo do tempo. O que é ruim com isso? É que isso sinaliza descontrole. É como numa família que vê sua dívida subindo mês após mês, se endivida cada vez mais e se endivida pagando juros cada vez mais elevados e chega a um ponto que se desconfia da sua capacidade de honrar a dívida. Queda de confiança, fuga de investidores. Fuga de investidores, trava de investimento, o risco de emprestar ao governo aumenta, então os juros aceleram. O risco Brasil aumenta, o risco com Brasil isso, uma aumenta. série de más notícias que vêm associadas. Exatamente. Mas, Jorge, os subsídios, né? O Brasil tem dezenas de bilhões de reais, né, que são empregados subsidiando determinadas atividades econômicas. No governo anterior, o governo da presidente Dilma, houve uma expansão, né, dessa desoneração fiscal. Linha branca, mais automóvel, linha branca metal mecânica, mais indústria automobilística, entre outros, etc. Onde é que você vê alguma luz para que possa, alguma área onde possa ocorrer gastos mais substanciais, cortes mais substanciais, desculpe, levando-se em conta que uma reforma da Previdência, além de precisar ser votada nos primeiros meses, não é um processo simples, vai envolver pelo menos o primeiro semestre todo e não vai oferecer resultados a curtíssimo prazo. Ela vai, no primeiro momento, controlar a expansão do déficit da Previdência e depois, ao longo do prazo, ao longo do tempo, vai fazendo esse déficit recuar. Então, onde é que o governo, um próximo presidente, poderia cortar efetivamente, na sua visão? Na verdade, é muito pouco espaço para cortar, mas eu vou qualificar esse pouco espaço, né? Quer dizer, você tem, na verdade, do orçamento da União, você tem despesas que são incompressíveis, né? Despesas que têm a ver com repasse para os outros poderes, pagamento de funcionalismo público, são, bom, assim, despesas mandatórias do ponto de vista constitucional, inclusive. Quando você faz todas as contas e tira todas as vinculações, porque tem muita vinculação, e precisaria revisar essas revinculações também, porque a vinculação
torna o orçamento muito rígido. Engessado, né? E dificulta a política fiscal. Então, você, no máximo, você sobra 10%, tá certo? Isso do orçamento, certo? E desses 10%, fundamentalmente, está o investimento. Então, o investimento é o mais comprometido num país que tem uma grande carência de infraestrutura. Mas vamos à questão dos subsídios. Estima-se que há subsídios da ordem de 350 bilhões de reais. Eu não sei se essa conta é exatamente essa, mas existe um conjunto de subsídios que algumas pessoas, de forma mais irônica, chamaram de bolsa empresário, inclusive, né? Esses subsídios teriam que ser revistos. Você não pode, talvez, eliminar todos, porque se dependeria de uma avaliação setor a setor, mas houve, de fato, uma desoneração de folha de pagamento e uma série de benefícios tributários que foram concedidos de forma fragmentada a vários segmentos da economia. Uma manifestação... Diferentes corporações. As corporações de empresários, aí é um discurso em que o empresário pede ao governo ajuda, né? Ou para protegê-lo de uma competição externa, ou para ganhar mercados externos, né? Então, eu acho que porque onde você pode reduzir, não é tanto pelo lado do orçamento, mas é tanto da renúncia, porque isso é renúncia. Renúncia fiscal. Né? Então, você tem que, na verdade, fazer uma revisão de tudo aquilo que está sendo... Porque o subsídio, Porque o orçamento, como você disse, é muito engessado, muito estreito. O subsídio é muito desigual porque ele é pago com recurso do Tesouro ou recurso de endividamento. E a sociedade toda paga também. E você beneficia certos grupos sob certos fundamentos, que precisam ser, obviamente, avaliados, mas que a conta cai da população como um todo. Então, uma providência, de fato, necessária seria uma revisão desses programas. De forma mais ampla, precisaria também fazer uma espécie de, a gente chama isso de reforma fiscal, não é tributária, não, é fiscal pelo lado do gasto, né? Você tem que passar um pente fino em todos os gastos, olhar aquilo que se justifica, melhorar a qualidade do gasto. Uma espécie de uma auditoria nos gastos, ao lado de uma avaliação mais criteriosa desses subsídios. Desses subsídios. Avalia criteriosamente os subsídios, faz um pente fino em todos os gastos e procura, sobretudo, melhorar a qualidade do gasto. Porque, infelizmente, no Brasil, nós temos não apenas o problema de ineficiência, quer dizer, você termina gastando mais do que deveria para financiar certos programas, e tem um problema também de efetividade. O que você gasta não alcança seu objetivo. Então, você teria que começar pela ponta. Onde é que o gasto está sendo efetivo? Se ele não está sendo efetivo, voltar para ver onde está o problema. Para ou mudar o curso da política, ou cortar aquela política. Então, você teria que fazer uma avaliação realmente do ponto de vista fiscal muito severa. Porque um dado macro que é importante... Esses subsídios, desculpa me interromper, mas esses subsídios frequentemente não se mostraram capazes de manter ou ampliar o nível de emprego, como era também uma das justificativas para a concessão deles lá atrás. Sobretudo das exonerações, né, que foi um erro grave, eu diria. Houve uma avaliação equivocada, baseada no princípio. Qual princípio se baseava? Não, se você reduzir o custo do trabalho, você vai gerar mais emprego. Não é por aí, tá certo? Então, um raciocínio, mais ou menos, eu diria até primário, do ponto de vista os economistas deveriam estar analisando uma curva de demanda para o trabalho dentro do mercado de trabalho como um todo, e se reduzir o custo, aumenta a demanda. Não é bem assim. Isso não aconteceu. E você fez isso, quer dizer, aí foi basicamente essas desonerações foram feitas no governo Dilma, aumentou a renúncia fiscal, não teve o impacto que era esperado, e essa renúncia fiscal foi muito importante porque ela contribuiu para o agravamento da crise fiscal, sobretudo no segundo governo Dilma, né? Porque você já tinha um problema que vinha historicamente, que não era só do governo Dilma, dos governos anteriores, que a despesa pública federal primária no Brasil cresceu 6% acima da inflação nos últimos 25 anos até 2017. Aumentava regularmente. E cresceu 2 vezes mais rápido que o crescimento do PIB. Então, isso é insustentável. Esse quadro que você descreveu de renúncia fiscal, desonerações, essa percepção de que teria sido, de que foi uma política equivocada, essa de desoneração, em alguns casos, indiscriminada de setores, isso, de alguma forma, é um raciocínio que pode ser aplicado à política de subsídios nos financiamentos do BNDES, mas o economista Jorge Jatobá vai responder essa questão no próximo bloco. Fique com a gente.
bloco anterior, eu perguntava ao economista Jorge Jatobá sua opinião sobre a política de crédito subsidiado do BNDES a alguns poucos e grandes grupos econômicos. Essa política foi uma das causas do déficit, contribuiu para o déficit, né? Está no rol daquelas questões que nós estávamos discutindo anteriormente, porque o governo captava recursos pagando Selic no mercado de crédito, né? Vendendo títulos do governo, e emprestava cobrando uma taxa de juros inferior. Tomava dinheiro emprestado no mercado por uma determinada quantia, um determinado valor, vai emprestar por um valor menor para esses grupos Exatamente. econômicos. Essa diferença, obviamente, era bancada pelo Tesouro. E bancada pelo Tesouro significa bancada por cada um de nós. Mas havia outra política, outra questão na relação Tesouro-BNDES, que era o repasse de recursos do Tesouro para aumentar a capacidade de liquidez do BNDES, né? E, obviamente, isso contribuiu para aumentar o déficit público, que era um recurso do Tesouro, que eram repassados para o banco. O banco, inclusive, devolveu já parte desse dinheiro, acho que foi na ordem de 100 bilhões de reais o ano passado. Essa questão está sanada, então eu acho que o BNDES tem que se concentrar na sua política de financiamento ao setor produtivo nacional, é um banco importante. Houve já uma mudança significativa na definição dos parâmetros da taxa de juros de longo prazo, já não é como era antes, o subsídio é menor, e cessou esse processo de transferência de recursos do Tesouro para o BNDES. Então, essa questão deve ser mantida e, obviamente, o banco agora tem que se posicionar de acordo com a estratégia de desenvolvimento que o novo governo vai adotar. Então, vai ser uma linha de crédito, o banco é um banco poderoso, tem recursos significativos e pode ser um agente transformador do setor produtivo nacional. Só que ele tem que ser um instrumento que garanta que as prioridades do governo nessa área sejam obedecidas através do crédito adequado, sem dívidas e sem subsídios. Ô Jorge, no início desse ano, o governo Temer estimava em cerca de 75 o número de empresas, grandes empresas do setor público, seriam privatizadas. Aí está a Casa da Moeda, as empresas do sistema elétrico, etc. Mas isso não avançou, né? Nesse terreno, como é que você vê a possibilidade de um próximo presidente eleito, de um próximo governo, não é, avançar mais celeremente no próximo ano? Qual é a sua posição, por exemplo, eu toquei na questão da Eletrobras. A Eletrobras, por exemplo, como é que você vê isso e a possibilidade concreta de isso vir a ocorrer? Porque a resistência foi muito grande, inclusive no Congresso. A resistência é muito forte. Eu sou favorável à privatização do setor elétrico. Eu acho que o investimento público... A Chesf é incluída? A Chesf é incluída. Por quê? Houve um momento na história do desenvolvimento econômico brasileiro que era importante que o setor público estivesse presente, era o Estado investidor. O Estado hoje tem que se concentrar na provisão de serviços de qualidade, educação, saúde e segurança. E, obviamente, alguns ativos são estratégicos. Por exemplo, eu acho que você... E desenvolver a agência reguladora. Você tem que privatizar, até mesmo que você tira aí um elemento de barganha política importante e de gasto público também, porque às vezes há subsídios que não muito explícitos que circulam nessa questão, nessa relação governo, empresas estatais, e fortalecer o marco regulatório. Então, o mercado pode tudo? Não pode. O mercado pode, mas tem que ser bem regulado, porque se não for bem regulado, ele rompe regras de concorrência e concentra riqueza. Então, ele tem que ser bem regulado. E as agências reguladoras têm que ser independentes. Elas não podem ser cooptadas nem pelo setor produtivo, nem pelo aparelho do Estado. Então, restabelecer a independência das agências reguladoras e privatizar um conjunto de empresas que não se justificam mais como sendo estatais. Isso tornaria o Estado brasileiro mais leve, mais ágil, mais eficiente. Eu acho que deve ser discutido, por exemplo, que empresas estratégicas do ponto de vista da energia, como a Petrobras, isso poderia entrar numa discussão mais aprofundada. Mas eu não tenho dúvida, por exemplo, que as empresas do setor elétrico podem ser privatizadas. Hoje, elas constituem uma fonte de déficit importante também, né? Elas têm um déficit elevado, elas têm uma necessidade de expansão, que elas não têm recursos para se financiarem, né? E o próprio mercado de produção de geração elétrica no Brasil, de energia elétrica, está passando por mudanças muito fortes, onde o setor privado tem um papel significativo, por exemplo, em energias alternativas, energia eólica, energia solar, especialmente no Nordeste. Jorge, um dos gargalos do desenvolvimento brasileiro é a questão da baixa produtividade do trabalho no Brasil.
Isso está associado a uma série de fatores. Um deles é a baixa capacidade de inovação. O Brasil, num ranking recente, elaborado no ano passado, ficou em 64ª posição. O que é que pode ser feito a curto prazo por um novo governo, né, para que o Brasil seja um país, uma sociedade mais inovadora? Nada como estimular a concorrência. A concorrência é uma fonte de inspiração para a inovação, porque se você não inovar, você não sobrevive. Hoje tem no aparelho do Estado brasileiro um conjunto de políticas de apoio à inovação, mas a inovação tem que vir das empresas. Empresas protegidas, por exemplo, não se sentem estimuladas a inovar. Eu acho que você tem que, inclusive, fortalecer, no caso das empresas, a sua capacidade de gerar mais P&D também. Por exemplo, boa parte dos cientistas brasileiros, dos doutores brasileiros, estão nas universidades, não estão nas empresas. Eles deviam também estar nas empresas. Mas não há uma interação universidade. E uma interação entre a universidade e as empresas, como aconteceu em alguns casos, inclusive aqui em Pernambuco, com a criação do César, né, que se voltou para o mercado, se voltou para o setor privado, voltou para um desenvolvimento de tecnologia de informação, que foram muito importantes para a maturação do parque tecnológico em Pernambuco, na área de TIC. Agora, esse fortalecimento das empresas, ele no sentido da concorrência, é muito importante porque boa parte do crescimento econômico recente se deve à inovação. E a inovação foi capaz de surpreender todos os prognósticos econômicos. Eu vou lhe dar um exemplo, já que é uma questão importante hoje no mundo do mercado de trabalho. Nos anos 80, quando começou a surgir a revolução da informática, se dizia que o emprego ia acabar. Escreveram-se vários livros, inclusive um chamado O Fim do Emprego. Eu li O Fim do Emprego. O emprego não acabou. O emprego mudou de lugar. Saiu da mão para a cabeça, saiu do pé para a cabeça. O emprego deslocou-se de ocupações manuais para a área de planejamento, para a área de programação. E isso exige muita qualificação, muita capacitação, muita habilidade, muita competência. E foi exatamente a inovação que permitiu que esses empregos foram criados, porque a inovação faz o quê? Ela gera novos produtos, ou ela identifica novos processos para produzir produtos já existentes, com mais eficiência, baixando, portanto, o custo. E o Brasil realmente precisa avançar muito nessa área. Não falta gente falando sobre inovação. Se você for no Ministério da Ciência e Tecnologia, ele fala de ciência, tecnologia e inovação, tem muitos programas de apoio, mas falta a demanda. E o melhor estímulo à demanda por inovação é o estímulo à concorrência. Jorge, uma questão. Você menciona a importância da inovação, né, para acelerar e para deflagrar esse processo de desenvolvimento, de retomar o desenvolvimento no Brasil. De outro lado, nós temos uma questão que é o desemprego. 27.600.000 pessoas ou desempregadas, quase metade desse número de desemprego, ou subocupadas, ou à margem, sem sequer procurar trabalho, etc. Inteligência artificial, que é um dos elementos, dessas vertentes de inovação, é uma coisa que propele o desenvolvimento, mas ao mesmo tempo desemprega, né? Estima-se, por exemplo, que o Fórum de São Paulo, nos próximos anos, perca 30% dos seus postos de trabalho por conta da utilização da inteligência artificial no mundo jurídico, judicial. Como é que você vê isso? Qual é o caminho para que o próximo presidente, o próximo governo, possa mais rapidamente levar o país a recuperar em boa medida os empregos perdidos? Esse processo de avanço tecnológico é inexorável. Quer dizer, não tem como você revertê-lo, tá certo? Você tem que aproveitar bem a onda, né? E, obviamente, você tem uma situação, por exemplo, que nesses últimos 4 anos se queimaram um posto de trabalho e muita gente entrou no mercado de trabalho. Na retomada, que vai acontecer eventualmente, que não fica dessa situação indefinidamente, o mercado de trabalho vai ser o último também a pegar, tá certo? Mas vai pegar com 2 problemas. De um lado, tem o trabalho das novas tecnologias, da indústria 4.0, etc., que está aumentando a produtividade e reduzindo as demandas de mão de obra mesmo qualificada. E segundo, tem o fato que durante a crise muitas empresas se enxugaram, reviram processos, tecnologia,
fizeram ajustes internos e estão saindo mais magras do ponto de vista do meu nível de Você está dizendo, insinuando que o nível de emprego jamais vai voltar a ser o que foi no passado, provavelmente. Quer dizer, mesmo que uma empresa retome o nível de atividade que tinha anteriormente, ela vai retomar com um menor nível de emprego. Porque provavelmente, durante a crise, ela se reajustou. Né? Reajustou processos, reajustou tecnologias, etc., volta mais enxuta. E, paralelamente a esse fenômeno, você está tendo o fenômeno das novas tecnologias. A grande saída para você aproveitar essa tecnologia é continuar investindo na inovação e preparando adequadamente a nossa força de trabalho, porque ela está despreparada para essas novas tecnologias. Agora, do mesmo jeito que eu questionei e duvidei da literatura técnica, inclusive da OIT, nos anos 80, sobre o fim do emprego, eu também questiono que o fim do emprego está chegando com a indústria 4.0. Eu acho que a capacidade de recriação do capitalismo é impressionante. Novas ocupações vão surgir, já em função da adoção dessas tecnologias. Só que o trabalho vai ficar mais qualificado, mais técnico, mais intelectualizado, mais cerebral. E ocupações que nós nem suspeitamos hoje. Muitas ocupações vão desaparecer e outras vão surgir. Então você tem que estar muito à frente para criar todo um conhecimento nas universidades, nas escolas técnicas, no sistema S, para esse pessoal ser capaz de lidar com essas tecnologias. Porque eles vão estar aí e vão evoluir. Então não tem como você não conviver com elas. Se você não souber conviver com elas, realmente nós vamos continuar perdendo a produtividade. Obrigado, economista Jorge Jatobá, por conversar com a gente. Obrigado a você que nos assistiu. Envie suas sugestões e até a semana que vem com mais um 20 Minutos. Obrigado, Jorge. Oliveira. Ótimo.